O deserto não tem começo. Estende-se em todas as direções, sem aviso, sem borda, sem piedade. Às primeiras horas da manhã, quando o sol ainda rasteja pelo horizonte do planalto de Gizé, a pedra calcária retém o frio da noite e o ar cheira a poeira seca e a sal antigo. Não há vento, não há som. Há apenas uma silhueta no céu, um ângulo impossível, uma forma que não pertence à geometria da natureza. Ela simplesmente está ali, como sempre esteve. 4.500 anos de luz solar já bateram naquela superfície. 45 séculos de chuvas escassas, de invasões, de impérios que nasceram e desapareceram inteiramente enquanto ela permanecia. A Grande Pirâmide de Gizé não parece uma construção. Parece uma condição do mundo, como o rio que corre a seus pés, como o sol que a atravessa de lado ao entardecer. Mas ela foi feita por mãos humanas, por homens que acordavam antes do sol, engoliam pão grosso e cerveja rala, e carregavam pedras maiores do que seus próprios corpos, dia após dia, durante 20 anos. A questão que persiste não é arqueológica, é quase filosófica. Como uma civilização sem aço, sem roda de raios, sem maquinário a combustão, uma civilização que conhecia o ferro apenas como metal que caía do céu em meteoritos, foi capaz de erguer a estrutura mais precisa e mais pesada que a humanidade jamais colocou sobre a Terra? 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas, alguns chegando a 80 toneladas, transportados de uma pedreira a 800 quilômetros de distância, rio acima, contra a corrente. O conjunto inteiro alinhado ao norte verdadeiro, com um erro de apenas 0,03 de grau. Números que, postos lado a lado com as ferramentas disponíveis à época, constroem uma equação que ainda não fecha completamente. Mais de um século de arqueologia moderna produziu hipóteses, algumas brilhantes, nenhuma definitiva. E em 2017, os cientistas encontraram uma câmara oculta dentro da pirâmide. Uma sala que ninguém sabia que existia. 30 metros de comprimento. Intacta, ainda fechada, ainda silenciosa. 4.500 anos depois, a pirâmide ainda guardava um segredo. O Egito de 2560 a.C. não era um lugar de mistério para quem nele vivia. Era um estado, organizado, hierárquico, profundamente burocrático e convicto de sua missão sagrada com uma certeza que não deixava espaço para dúvida. O Nilo era o eixo do mundo. Cada ano, entre julho e outubro, ele transbordava e deixava para trás um sedimento negro e fértil que tornava o solo do delta entre os mais produtivos da terra antiga. Trigo, cevada, linho, lentilhas. O Vale do Nilo alimentava populações que o deserto ao redor não poderia sustentar por uma semana. Essa abundância não era acidente. Era, na teologia egípcia, a consequência direta da ordem divina mantida pelo faraó. O faraó Khufu, nascido por volta de 2589 a.C., filho de Sneferu e da rainha Reteferes Premom, governava não apenas um território, governava uma ideia, a ideia de que o soberano era, em sua essência, uma divindade encarnada. E divindades não morrem, precisam apenas de uma passagem adequada para o outro lado. Por isso, a Grande Pirâmide não foi concebida como monumento ao poder. Foi projetada como portal, uma máquina de eternidade construída em pedra calcária e granito rosado, no planalto árido, a poucos quilômetros de Mênfis, capital do antigo reino. Akhet Khufu, o horizonte de Khufu, era seu nome em egípcio antigo. O horizonte era o lugar onde o sol morria e renascia. Não foi acidente de nomenclatura. Durante mais de 2.000 anos, o mundo ocidental acreditou que a pirâmide havia sido construída por escravos. Heródoto, de Halicarnasso,
O historiador grego, nascido por volta de 484 a.C., que visitou Gizé 2 milênios depois da construção, foi o primeiro a registrar essa versão. Provavelmente desinformado pelos próprios guias egípcios da época, ele descreveu uma obra de opressão. Essa interpretação resistiu por mais de 2.400 anos. A verdade começou a emergir em 1990, quando o arqueólogo norte-americano Mark Lehner escavou uma cidade inteira aos pés do Planalto. Ali viveram os trabalhadores. Uma cidade com padarias industriais capazes de produzir pão para milhares de pessoas por dia, com cervejarias, com instalações para abate de gado, com um hospital onde ossos curados de fraturas antigas revelam que ferimentos graves recebiam tratamento e sobreviviam. Inscrições encontradas no canteiro chamam as equipes de trabalho pelo nome: Amigos de Khufu, Bêbados de Menkaure. Equipes organizadas em turnos, com identidade, com pertencimento. Não eram escravos sem rosto. Eram trabalhadores com orgulho de ofício. Homens que sabiam que estavam erguendo algo que importaria para sempre. Estimativas atuais apontam entre 20 e 30 mil trabalhadores ativos em diferentes fases da construção. Não todos ao mesmo tempo, mas em turnos ao longo de aproximadamente 20 anos. Muitos eram camponeses que trabalhavam durante a estação da cheia, quando os campos estavam submersos e as mãos precisavam de outra serventia. Em 2013, arqueólogos escavando o porto antigo de Wadi al-Jarf, no litoral do Mar Vermelho, a centenas de quilômetros de Gizé, encontraram algo que ninguém esperava: o papiro mais antigo já descoberto. Datado de aproximadamente 2560 a.C., o mesmo ano em que a pirâmide estava sendo concluída, ele foi escrito por um oficial chamado Merer. Merer supervisionava uma equipe de 200 homens responsável pelo transporte de blocos de calcário branco da pedreira de Tura, na margem leste do Nilo. Seu diário, porque é isso que o papiro é, um diário de trabalho, descreve as travessias do rio, os canais artificialmente escavados para aproximar os blocos do canteiro, os cronogramas das operações. É prosa burocrática, sem ornamento, mas cada linha confirma algo que os arqueólogos apenas suspeitavam. A logística da pirâmide era uma operação de precisão sem precedente na história humana. Merer não era um gênio solitário, era parte de um sistema. Um sistema que coordenava pedras, barcos, canais, turmas de trabalho, suprimentos de alimento, calendários de enchente e cálculos astronômicos. Tudo ao mesmo tempo, durante 2 décadas. O problema que persiste não é quem construiu, é como ergueram. A grande pirâmide original media 146,5 metros de altura, o equivalente a um prédio de 50 andares. Sua base cobre 53 mil metros quadrados. Os blocos de granito usados na câmara interna chegam a pesar 80 toneladas e foram transportados de Assuã, a 800 quilômetros ao sul, sem guindastes, sem roldanas de metal, sem nada que o século XX reconheceria como maquinário pesado. A hipótese mais aceita hoje, desenvolvida pela arqueóloga francesa Dominique Farou, do Institut Français d'Archéologie Orientale, propõe rampas internas em espiral que acompanhavam a estrutura em ascensão. Não uma rampa externa que exigiria mais material do que a própria pirâmide, mas corredores internos por onde equipes puxavam blocos em trenós de madeira. Água despejada à frente do trenó reduzia o atrito à metade. Uma física simples, aplicada com disciplina absoluta. O alinhamento com o norte verdadeiro, com erro de apenas 0,03 de grau, foi provavelmente alcançado
observando o cruzamento de duas estrelas circumpolares durante a noite. Quando Kochab e Mizar se alinhavam verticalmente com uma plomada, a linha traçada apontava para o polo com precisão que os instrumentos modernos confirmaram, espantados. Era astronomia aplicada à arquitetura, ciência a serviço da eternidade. Mas então, em 2017, a pirâmide revelou que havia algo que nenhum método antigo ou moderno havia percebido. O projeto Scan Pyramids, conduzido por físicos e engenheiros do Japão, França e Egito, usando partículas subatômicas chamadas muons, que atravessam a pedra como raios X atravessam tecido mole. Detectou uma cavidade de pelo menos 30 metros de comprimento acima da Grande Galeria. Uma câmara que não estava em nenhum mapa, em nenhum registro, em nenhuma hipótese anterior. Ela ainda não foi aberta. A Grande Pirâmide de Khufu não foi apenas uma obra de engenharia. Foi uma prova de estado. A capacidade de mobilizar, alimentar, coordenar e sustentar dezenas de milhares de trabalhadores durante 20 anos, sem falha catastrófica, com precisão milimétrica, demonstrou que o Egito do Antigo Reino era uma das máquinas administrativas mais sofisticadas que a humanidade havia produzido até então. As pirâmides subsequentes de Khafre e Menkaure, construídas no mesmo planalto nas décadas seguintes, mostram que o método havia sido consolidado. Não era improvisação genial, era processo replicável. Tecnologia transmitida por meio de ofício, de geração a geração de trabalhadores, de encarregados, de escribas que anotavam cada entrega de pedra, cada refeição servida, cada dia trabalhado. Quando Heródoto chegou, 2000 anos depois, a pirâmide já era antiga para os egípcios que a contemplavam. Já havia se tornado mito antes de se tornar ruína. A camada de calcário branco polido que revestia sua superfície original, que fazia a pirâmide reluzir como uma estrela ao sol, havia sido removida séculos antes para construir mesquitas e palácios no Cairo medieval. O que resta hoje é o núcleo interno, despido, cor de mel queimado, menor do que o original por quase 7 metros de altura. Há um padrão que atravessa a história das grandes construções humanas e que a pirâmide antecipa com clareza quase estranha. As obras que duram não são as que foram feitas por opressão. São as que foram feitas por crença. As catedrais medievais europeias levaram séculos para ser concluídas. Gerações inteiras de trabalhadores que morreram sem ver o teto que ajudaram a erguer. Os aquedutos romanos que ainda transportam água 2000 anos depois. As muralhas de Samarcanda. A Grande Muralha. A cada vez, o padrão se repete. Uma comunidade que acredita estar construindo algo maior do que si mesma aceita um sacrifício que a lógica imediata não justificaria. A câmara desconhecida detectada em 2017 ainda não foi aberta. Não por falta de tecnologia, mas por excesso de cautela. Os arqueólogos sabem que algumas perguntas, uma vez respondidas, não podem ser desfeitas. Que a abertura de uma câmara intacta é um evento único, irreversível. Que o silêncio de 4.500 anos merece, ao menos, deliberação. Há algo perturbadoramente contemporâneo nessa espera. Em um mundo que valoriza a velocidade de resposta acima da qualidade da pergunta, um grupo de cientistas do século XXI decidiu aguardar. Decidiu que não saber por mais um tempo era o ato mais responsável diante do que não pode ser desfeito. Civilizações não são medidas pelo que conquistam. São medidas pelo que escolhem construir e pelo quanto estão dispostas a carregar para que isso dure além de sua própria existência. A pirâmide não é um mistério porque os egípcios esconderam a resposta.
É um mistério porque a resposta completa está, em parte, dentro de uma câmara que ainda ninguém abriu. E talvez seja isso o que ela sempre quis dizer. Que algumas coisas foram feitas para durar mais do que nossa pressa em entendê-las. Se esse vídeo fez você parar e pensar sobre o que os seres humanos são capazes de construir, sobre o que ainda não sabemos, sobre o peso de uma pedra e o peso de uma ideia, deixa o like. Ele ajuda esse canal a continuar existindo e a chegar em mais pessoas que gostam de história contada dessa forma. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Cada novo episódio parte de uma premissa simples. O passado humano é mais estranho, mais rico e mais vivo do que qualquer ficção. Até o próximo.